E aí, tudo bem? Bem, queridos, hoje a nossa meditação se resumirá a basicamente 2 textos da Bíblia. O primeiro texto que eu vou ler com vocês está no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos à leitura. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós lemos Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11, e vamos parar um pouco para meditar sobre esses versículos. Bem, queridos, aqui Jesus se viu numa situação em que ele foi pressionado por aquela multidão. Ele estava ali e aquela multidão o pressionava, então ele teve uma boa ideia. Ele viu alguns pescadores ali perto, um deles chamado Simão, então ele pediu para subir no barco, a fim de que as suas palavras pudessem buscar cada pessoa que estivesse naquela praia, atenta à sua voz. Então, foi isso que Jesus fez. Ele subiu no barco e continuou a sua pregação. Logo após que ele terminou a sua pregação, ele pediu para Simão Pedro ir ao largo com o barco, a fim de que eles pudessem pescar. E ele pediu para Simão Pedro, assim como os outros, para jogar as redes ao mar. No entanto, o apóstolo Pedro, ainda não apóstolo, mas Simão Pedro, disse para Jesus: Senhor, nós não pescamos nada. Passamos toda a noite no mar, mas não pegamos nenhum peixe. Mas por causa do seu pedido e da sua palavra, eu vou lançar aqui as redes. E de fato, eles obtiveram grande pesca. Pescaram muitos peixes. E pasmados, admirados com aquela situação, o Simão Pedro virou para Jesus e disse: Senhor, aparta-se de mim, porque sou um homem pecador. Nesse momento, Simão Pedro ouve algumas palavras de Jesus que mudaram a sua vida completamente. Ele diz assim: Eu farei de você, ou de vocês, pescador de homens. Interessante, queridos, porque logo depois desse acontecimento, um pouco mais para frente da história, ali quando nós lemos o Evangelho, nós vemos de fato que Jesus, ele tinha muitos discípulos, mas em um determinado momento ele passa a noite orando e ele escolhe para si
12 pessoas. Dentre os discípulos que caminhavam com Jesus, ele escolhe 12 pessoas e chama essas pessoas de apóstolos. E Simão Pedro era um desses apóstolos. Tiago, João, André também eram desse grupo. E haviam mais alguns outros. Mas eu quero, a partir desse momento, fazer uma afirmação aqui. E eu gostaria que você acreditasse no que eu vou dizer. Dentro desses 12 discípulos, havia um que parecia ser um pouco mais diferente, um pouco mais ousado, um pouco mais intrépido. Parecia que os 11 esperavam uma reação desse discípulo a uma ação de Jesus. E eu quero, usando alguns textos da Palavra de Deus, mostrar para vocês que Pedro, de alguma forma, exercia uma certa liderança sobre esses discípulos. Claro, os discípulos erraram muito. Houve um momento da caminhada deles com Jesus que eles estavam discutindo, conversando entre si, para ver qual deles seria o maior. Nós sabemos que isso é um erro, porque Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: aquele que quiser ser maior, seja como essa criança. E ele também disse: aquele que quiser ser maior no reino dos céus, seja aquele que mais serve. Interessante, queridos. Mas mesmo assim, nós vemos que logo depois que Jesus ele morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, nós vemos que os 11 discípulos, os 11 apóstolos que ficaram, e depois os 12, porque um foi levantado no lugar de Judas, nós vemos que quem se levanta com uma palavra é o apóstolo Pedro. Por isso, eu quero trabalhar um pouco hoje, nessa meditação, nessa reflexão, sobre essa liderança. Nós sabemos, queridos, que como homens, nós somos falhos. Somente um único homem viveu sem nenhum pecado. Jesus. Esse homem nunca errou. Nele não há sombra de variação de dúvida. Ele é o Pai da eternidade. Aquele que foi o Criador da vida e aquele que morreu para nos dar a vida eterna. Eu acredito que, por mais que possamos ser líderes na casa de Deus, alguns pastores, nós podemos errar. Podemos nos lembrar de Davi com o adultério, podemos nos lembrar de Moisés ao ferir da rocha, e tantos outros, queridos. Tantos outros que um dia Deus levantou, mas que durante a caminhada erraram. E dentro desse contexto, eu acredito que em nossa época, nós somos bem-aventurados, porque estamos vivendo no tempo da graça, e não no tempo da lei. Por isso eu quero aqui mostrar para vocês um pouco da liderança exercida pelo apóstolo Pedro. E eu acredito que essa liderança foi fruto de uma liberdade que ele tinha com Jesus, de uma confiança, de uma intimidade, de uma comunhão, que vai ser explanada aqui um pouco por mim. Bem, lá no livro de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 16, nós não vamos ler, mas você que está vendo esse vídeo, você pode ler, fique à vontade para isso, inclusive para pausar o vídeo, para que você possa ler, ou mesmo confie em mim e depois olhe, para ver se é esse mesmo texto. Mas lá, Jesus pergunta para os discípulos quem as pessoas estão dizendo que ele era. E os discípulos elaboram diversas respostas. Eles dizem assim: uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, que havia de vir, outros dizem que o Senhor é João Batista, ressuscitado. E de repente, Jesus, olhando para eles, faz uma pergunta: mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou?
Ou, para quem eu sou para vocês? Ou melhor, quem eu sou para vocês? Eu acredito que, diante daquela pergunta, talvez os discípulos tenham olhado um para si, mas um deles levanta a voz e diz. E esse homem que levantou a voz é o apóstolo Pedro. E ele diz assim: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é uma das razões que faz que o apóstolo Pedro tenha, de certa forma, exercido um pouco da liderança cristã, até na própria vida dos apóstolos. Engraçado que, em outra situação, lá em João, capítulo 6, do versículo 60 a 69, Jesus está pregando para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e ele elabora um discurso pesado, um discurso duro. E naquele momento, algumas pessoas começam a abandonar a caminhada com Jesus. Começam a se afastar dele, a irem embora, a saírem. Jesus não havia terminado a pregação, mas eles estavam indo embora. Nesse momento, Jesus vira para os seus apóstolos e dizem: e aí? Vocês também não querem me abandonar? Não querem ir? Um dos apóstolos se levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Esse discípulo, esse apóstolo, é Pedro, Simão Pedro. Queridos, eu acredito que por mais esse motivo, porque eu me imagino nesse grupo, eu de fato ia parabenizar Pedro, porque a sua fala, ou melhor, na sua fala, ele foi muito assertivo e feliz. De fato, parecia um homem digno de confiança. E no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 2 até o 8, acontece uma coisa inédita. Jesus, ele sobe o monte para orar e ele chama consigo 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. É incrível essa história, queridos, porque nesse monte há uma transfiguração. A figura de Jesus é transformada diante deles. E aparecem 2 pessoas, Moisés e Elias. E eles estão ali, naquele momento, conversando com Jesus. Mas em um determinado tempo, queridos, eu imagino que se eu ou você, se nós estivéssemos lá, talvez estaríamos de joelhos, com muito temor nessa hora, vislumbrados, talvez com a conversa ou com aquela visão. Mas tem um dentre Pedro, Tiago e João que toma a voz ali. E ele pede para Jesus: Senhor, se tu quiseres, nós faremos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Queridos, eu vislumbro a ousadia do apóstolo Pedro. Quem me conhece sabe que eu penso para depois falar. Eu sou um rapaz que gosta mais de ouvir do que falar. Então essa personalidade, esse temperamento, ele muito me incomoda. Não me incomoda de um jeito triste ou ruim. Eu fico extasiado com o nível de liberdade que Jesus deu para os seus discípulos e que o apóstolo Pedro tomou para si. A liberdade de, quando eles estarem orando, junto com Moisés e Elias, se eu estivesse nessa situação, talvez eu não ia falar nada. Eu estaria ali só para aprender, só para ouvir, mas o apóstolo Pedro não. Essa é a característica de um líder, queridos. O apóstolo Pedro, ele talvez tenha se sentido à vontade, de tal forma que ele gostou de ficar ali, de estar ali. Por isso ele pediu para fazer 3 tendas, para que eles pudessem ficar ali muito tempo. Talvez o seu pedido tenha sido nesse sentido. Senhor, esse lugar está tão bom, eu estou ouvindo coisas tão belas, que eu gostaria de ficar aqui um pouco mais. Mas eu acredito, queridos,
que quando o apóstolo Pedro estava falando ali naquele momento, Tiago e João deviam ter pensado: que homem ousado! Moisés, Elias, Jesus. Moisés e Elias, homens que marcaram a história, e agora Jesus, que estava marcando a história, e ele resolve conversar. De fato, o apóstolo Pedro é um apóstolo diferente. Não estou aqui diminuindo os outros, cada um com a sua qualidade, com o seu temperamento, com os dons que foram derramados pelo Espírito, mas são personalidades incríveis, que Jesus escolheu para marcar a nossa história. Queridos, também logo depois que Jesus morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, no livro de Atos, capítulo 2, os apóstolos estavam ali em Jerusalém, junto com algumas outras pessoas, orando, e veio sobre eles o Espírito Santo, que foi derramado através, ali na figura de línguas de fogo, e aquelas línguas repousavam sobre eles, e eles começaram a falar em línguas estranhas, algumas pessoas entendiam, outras não, e no meio daquela confusão, mais uma vez, quem é que se ergueu e tomou para si a responsabilidade de explicar o que estava acontecendo? Foi o apóstolo Pedro. Naquele momento, o apóstolo Pedro pregou uma mensagem. Muitas almas foram salvas. Logo depois disso, em Atos capítulo 3, Pedro, caminhando com Jesus, indo para o templo, encontra um paralítico à porta do templo que pedia esmolas. Naquele momento nós vemos mais uma vez a ousadia do apóstolo Pedro, que diz: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. E aí Pedro pegou na mão daquele paralítico e levantou e disse: seja curado. E ele foi curado. Queridos, o apóstolo Pedro, de fato, exercia uma liderança. Uma liderança que eu acredito ser fruto da sua liberdade, da sua comunhão, da sua intimidade com Deus. Que nasceu com Jesus. Bem, eu gostaria de ler um texto mostrando que, claro, em alguns momentos da nossa liderança, assim como essa liderança exercida pelo apóstolo Pedro, nós podemos errar em algum momento. O próprio Simão Pedro negou Jesus 3 vezes. Como eu já disse em outro vídeo, de fato ele foi um pouco imaturo ao dizer que não trairia Jesus. Isso de fato foi um erro, porque nós nos conhecemos diariamente, sabemos que nós podemos fazer coisas muito tristes e ruins, mas nós sabemos também que Deus pode reverter cada uma dessas coisas se de fato estivermos decididos ao arrependimento e a não mais cometer as coisas que doravante cometemos. Bem, eu quero mostrar um pouco da falha de Pedro, que em um momento depois da ressurreição de Jesus, usou essa liderança para, claro que não foi intuitivamente, mas esse texto vem nos ensinar muitas coisas. Vamos ler, está lá no livro de João, capítulo 21, eu estou aqui com a minha Bíblia, João capítulo 21, os 8 primeiros versículos. Vamos à leitura. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Esses discípulos não foram citados os nomes. Disse-lhe Simão Pedro, então olha só, Simão Pedro mais uma vez está dizendo, e ele disse: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Estão vendo uma liderança aqui, queridos?
porque eu só sigo aquilo que eu acredito. E os discípulos aqui seguiram o apóstolo Pedro. Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Parece o texto que nós lemos anteriormente, Lucas capítulo 5, não é verdade? Passaram a noite, mas nada apanharam. Verso 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Jesus estava onde? Jesus não estava no barco, queridos. Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Bem, queridos, interessante esse texto, porque o apóstolo Pedro, quando eu planei aqui para vocês alguns versículos, alguns textos que mostravam para mim que o apóstolo Pedro, desculpe, de certa forma, passou a exercer uma liderança sobre a vida deles. E aqui o apóstolo Pedro faz um convite para eles. Ou melhor, não faz um convite, mas ele toma uma decisão. Como liderança, talvez, às vezes, nós podemos tomar decisões erradas. Claro que o nosso chamado é para sermos perfeitos como Cristo, mas em algum momento da nossa caminhada nós podemos errar. E nós precisamos ter um coração humilde, como o de Pedro. Ao perceber que falhamos e ao perceber que Jesus está ali na praia, nós precisamos nos jogar como ele fez, nos jogar aos seus pés. Queridos, quando Pedro disse: eu vou pescar, o que os discípulos fariam se não ir com aquele que era ousado, que era intrépido, aquele que tinha uma reação a quase toda a ação de Jesus? E de fato eles passaram toda a noite pescando. Eu imagino que às vezes uma decisão errada de uma liderança ou da nossa parte, nós podemos fazer com que as pessoas passem a noite toda se esforçando, talvez tentando sobreviver se vem uma tempestade. E eu acredito que eles devem ter se esforçado muito para tentar alcançar a pesca, para tentarem pegarem os peixes. Mas eu acredito que eles naquele momento não conseguiram nenhum peixe, como de fato nós lemos. Muito pelo contrário. Talvez o que conseguiram foi cansaço. E eu acredito que aquele tempo junto com o apóstolo Pedro e tantos outros que estavam naquele barco, como os filhos de Zebedeu, Tomé, Natanael, tenha sido um tempo bom e agradável, pudessem ali conversar, mas ao final da pesca eles viram que não foi uma boa ideia. Por que eu digo que não foi uma boa ideia? Porque está escrito que nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá. E eles não alcançaram nenhum fruto com aquela pesca. E nós podemos ver, porque ao invés de Jesus estar no barco, Jesus estava na praia. Lá no livro de Lucas, capítulo 5, dos 11 primeiros versículos, nós lemos que a multidão o apertava na praia. Para mim, o fato de Jesus estar na praia é porque ele quer nos mostrar que agora o lugar que nós precisamos estar é na praia. É lá que as pessoas estão. Elas precisavam ouvir a palavra de Deus. Assim como nós hoje temos a oportunidade de pregar o Evangelho
Logo depois que veio sobre eles o Espírito Santo, eles começaram a evangelizar as pessoas. Talvez Jesus havia pedido, porque logo quando eles chegaram, um homem lhes pediu alimento. E eles não tinham nada para dar para Jesus. Mesmo não reconhecendo, eles não tinham nada a oferecer para Jesus. E queridos, é muito importante o pedido de Jesus naquela praia, porque ele pede para os discípulos o que comer. Esse pedido me remete àquele encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, e logo depois que ele se aparta ali daquele lugar, os discípulos o encontram, ou melhor, logo depois que a mulher samaritana sai ali daquele lugar, do encontro com Jesus, os discípulos chamam Jesus para comer, e Jesus diz assim: uma comida eu tenho para comer, da qual vós não compreendeis. Interessante. E os discípulos começam a perguntar entre si: será que alguém veio e deu comida para ele? Logo depois disso, Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Essa era a fome de Jesus. Eu acredito que quando Jesus estava ali na praia, esperando os seus discípulos, os seus apóstolos, e quando ele pede o que comer, talvez os apóstolos tenham se lembrado dessa fala. Mas mesmo que eles não tenham se lembrado, eu acredito que ele quer dizer isso para nós. Que ele está pedindo para nós matarmos a sua fome. E a fome dele é que nós possamos continuar fazendo a vontade daquele que enviou Jesus, a vontade do Pai. Mais interessante ainda é que Jesus pede para os apóstolos, para Simão Pedro, jogar as redes. Lá no livro de Lucas, capítulo 5, Jesus pede para eles jogarem as redes. Lá não fala se era o lado direito do barco ou se era o lado esquerdo. Mas agora Jesus pede para eles jogarem as redes do lado direito. Eu fico pensando sobre isso. Por que o lado direito? E parece simples, mas eu acredito que é simples porque os discípulos não estavam reconhecendo Jesus. E quando o Senhor pede para eles jogarem do lado direito, eu acredito que Jesus estava colocando ali uma faísca de luz na mente de Pedro, de João, de Tiago e dos outros que estavam lá. Por que do lado direito? Porque quem está sentado à direita de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Naquele momento, queridos, eu acredito que se eles tivessem talvez jogado do lado esquerdo, nada teriam apanhado. Ou talvez sim. O lado é muito importante nessa hora. Você já escolheu o seu lado? É importante, queridos, nós temos dois lados. Ou você está em um, ou você está em outro. Não há como estar no meio deles. Ou você está no império das trevas, sendo governado, sendo regido por Satanás, sendo dominado pelas suas próprias concupiscências, pelas vaidades, pela soberba, por aquilo que você vê, ou seja, pelo mundo. Como dizia alguém, este mundo tenebroso. Ou você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Ou nós estamos no império das trevas, ou nós estamos no reino do Filho. Eu acredito que a partir de Jesus começou a ter dois lados. Você precisa fazer a sua escolha, eu já fiz a minha. No ano de 2002, eu fiz a minha escolha. De lá para cá não quer dizer que eu fui 100% assertivo e perfeito em todas as coisas. Mas graças a Deus, porque o amor de Deus é perfeito. E Ele cobriu a multidão dos meus pecados. Quando eles obedecem àquele Senhor que estava ali, eu digo Senhor porque eles não reconheceram Jesus,
Mas quando eles obedeceram e jogaram as suas redes à direita do barco, houve grande pesca. E um, não o mais ousado, mas talvez o mais apaixonado, João, ele reconhece Jesus. E ele diz para Simão Pedro: Simão, é Jesus Cristo. E Simão, olhando para Jesus na praia, cingindo o seu corpo, porque estava nu, colocando as suas vestes, se lança ao mar e vai de encontro a Jesus. Isso me motiva muito, queridos, porque por mais que nós venhamos ter uma ideia errada, ou um projeto errado, como esse do apóstolo Pedro, que foi pescar, esse texto me ensina que Jesus sempre estará na praia para nos colocar no caminho certo. Interessante que Simão Pedro se apressa para encontrar Jesus. Os outros discípulos vieram puxando o barco, mas Simão não aguentou. Ele pulou no mar e foi ao encontro de Jesus. Isso é muito maravilhoso. Um homem que tinha negado Jesus por 3 vezes. E logo depois, nos versos posteriores, nós entendemos que o apóstolo Pedro teve ali um momento de cura, porque Jesus permitiu que novamente 3 vezes o apóstolo Pedro dissesse que o ama. E quando ele perguntava para Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro dizia: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual era o pedido de Jesus? Então apacenta as minhas ovelhas. Queridos, a nossa liderança não precisa ser perfeita. Talvez nós venhamos errar um dia, mas quando nós descobrirmos o erro, a falha, quando avistarmos Jesus e mesmo assim não o reconhecendo, nós obedecermos à vontade do Pai, Ele estará disposto a nos perdoar e nos amar em todos os sentidos. Bem, é essa meditação que eu gostaria de deixar. E a você que é líder, que é pastor, que é obreiro, diácono, seja qual título que você tiver para servir e edificar o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus dentro das pessoas, porque esse é o meu chamado e o seu chamado. O mundo espera, as pessoas deste mundo esperam a manifestação dos filhos de Deus. Eu creio que muitos estão aguardando a minha manifestação. Queridos, a minha oração é para que nós sejamos assertivos. E mesmo assim, quando nós errarmos, que nós sejamos assertivos em nos retornar para Jesus, em voltar para esse Pai de amor. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Entenda que o seu chamado é um chamado de liderança. Jesus nos chamou para irmos e fazermos discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que Jesus ensinou nos Evangelhos. Obrigado por me ouvir. Que Deus abençoe você.